Trabalharemos agora a equação do segundo grau. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c reais e a diferente de zero. Ou seja, a gente trabalhou até então uma equação em que o maior expoente da variável x era 1, equação do primeiro grau. Trabalharemos agora equações em que o maior expoente da variável x é 2, ou seja, uma equação quadrática, equação de grau 2. O primeiro passo, quando a gente resolve estudar a equação de segundo grau, é aprender a identificar os coeficientes numéricos, ou seja, aprender a identificar quanto vale a, b e c na equação. É simples observar o seguinte, a ordem da equação, ela é escrita numa forma que a gente chama de forma normal, ela tem essa característica. A como sendo o coeficiente de x2, B como sendo o coeficiente de x e C é um termo independente de x. Então, para identificar esses coeficientes, é só observar qual é o termo que eu tenho antes de x2. Esse é o meu A. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho, nesse caso, que A é igual a 2, olha, A vale 2, está aqui, ó. Quem é B? B vale 4. E C é igual a quem? Menos 6. Ou seja, identifiquei aqui os coeficientes A, B e C na equação. Essa é a primeira etapa. No item B, quem é A? A, eu tenho que A aqui, ó, antes do coeficiente A, eu não tenho nenhum número, nenhum. Então, quando não aparece ninguém, é porque esse coeficiente aqui é 1. Então, A é igual a 1, B é menos 5 e C é 2. No item C, nós temos que A é igual a quem? Quem está antes de x2 é 0,5. Então, A é 0,5. B, quando não aparece ninguém, subentende-se que o coeficiente é 1. E C, menos 1. Então, ó, a primeira etapa no estudo de uma equação é determinar quem são os seus coeficientes numéricos, sempre observando que A é o coeficiente de x2, B é o coeficiente de x e C é o termo independente. Equações completas e equações incompletas. Ó. Uma equação ela é dita completa quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero. Exemplos. x2 menos 9x mais 20 igual a zero. Eu tenho aqui, novamente, identificando que A é igual a 1, B igual a menos 9 e C é igual a 20. Ou seja, os coeficientes B e C são diferentes de zero. Nesse caso, quem é A? A é menos 2, né? B é quem? B é 20. E C é igual a menos 32. Ou seja,
A equação, para ser completa, tanto os coeficientes A é obrigatório, se A for igual a zero, ela não é uma equação de segundo grau, né? Então, os coeficientes B e C têm que ser diferentes de zero. Quando a equação é incompleta, a equação completa ela é composta por esses três termos, A, B e C, em que A é o coeficiente de x2, B o coeficiente de x e C é o que a gente chama de termo independente da equação. Então, uma equação é dita incompleta quando B ou C é igual a zero, ou ambos são iguais a zero. Então, nós temos aqui x ao quadrado menos 36. Olhe bem, quem é A aqui? É só observar o seguinte, eu tenho, nesse caso, que A é igual a 1. B, lembrando que B é o coeficiente de x, e eu não tenho nenhum termo em x aqui. Então, eu sei que B vale zero. E C, nesse caso, é menos 36. Ou seja, essa equação é incompleta. Por quê? Porque o termo B é igual a zero. Aí a gente vem para o item B. Novamente, quem é A? A é igual a 1. Quem é B? B é o coeficiente de x, então, menos 10. E quem é C? C, nesse caso, não aparece. C vale zero. Então, equações completas, tanto ela tem três termos, ambos diferentes de zero. A equação incompleta, ou B ou C vale zero. E se a gente observar aqui, nesse caso, 4x2 igual a zero. Essa equação tem o seguinte, que A é igual a 4, B não aparece, B é zero, e C também igual a zero. Então, nós temos o seguinte, é uma equação em que tanto os termos B quanto C são iguais a zero. Agora, a gente vai trabalhar o que a gente chama de forma reduzida da equação. Olha bem, toda equação ela está na forma reduzida quando ela aparece nesse formato. Ax2 mais bx mais c igual a zero. Ou seja, o primeiro termo é o termo em x2, em seguida em x e, por último, o termo independente. Tudo isso igual a zero. Mas existem algumas equações que nem sempre estão na forma reduzida, ou, como chamamos, na forma normal. Colocar essa equação na forma reduzida é adicionar ou subtrair, os termos ditos semelhantes, igualando essa equação a zero. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que 2x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 1 menos x. Eu vou trazer esses dois termos para o primeiro membro. Então, é menos x ao quadrado, vem para cá, mais x ao quadrado, menos 7x, mais 4. Esse mais 1 vem para o primeiro membro, menos 1. Tudo que estava no segundo membro eu trouxe para o primeiro. Logo, eu vou igualar essa equação a zero. Então, agora a gente vai ter que somar os termos semelhantes. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Semelhante é quando tem a mesma variável com o mesmo expoente.
Então, 2 mais 1 dá 3. Então, eu tenho 3x ao quadrado menos 7x, não tem com quem somar, né? Mais 4 menos 1 dá 3. Tudo isso igual a zero. Essa equação agora está escrita na forma normal, ou seja, ela foi escrita na forma reduzida, né? Visto que ela está da forma agora ax2 mais bx mais c igual a zero. O item B, eu tenho aqui um produto notável inicialmente, então a gente vai desenvolver esse produto notável, lembrando que aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, né? O que é que a gente observa? Isso aqui é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 10, mais o quadrado do segundo. Ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso mais. Esse x, eu vou ter que aplicar uma propriedade chamada distributiva, né? Vou ter que multiplicar por todo mundo que está aqui dentro do parêntese. Então, eu tenho x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 17, 17x. Esse 104, ele vem para o primeiro membro negativo, olha, menos 104, igualando tudo a zero. Então, nós temos x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 10, 20x, mais 10 ao quadrado dá 100, né? Mais x ao quadrado mais 17x menos 104, tudo isso igual a zero. Vou somar os termos que são ditos semelhantes, ó. Para isso eu vou juntá-los aqui. Eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado menos 20x mais 17x mais 100 menos 104, tudo isso igual a zero. X ao quadrado mais x ao quadrado, isso aqui dá 2x ao quadrado. Menos 20 mais 17 dá menos 3x. 100 menos 104 é menos 4. Tudo isso igual a zero. Veja que a equação agora ela está na forma reduzida, né? Ela está escrita na forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Valeu, turma. Até a próxima.